Galerinha, a gente vai falar sobre operações com frações, tá? E aí a gente vai analisar as 4 operações básicas da matemática com frações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, e suas particularidades quando a gente está trabalhando com frações. Então vamos lá. A primeira, a gente vai verificar a adição e subtração de frações. Então, para calcular a soma ou a diferença de duas frações, então o primeiro tópico que a gente vai ver é com denominadores iguais, tá? Então, só um detalhe aí, a gente já sabe quem são os elementos de uma fração. Então, o número que fica em cima em uma fração é o numerador e o número que fica embaixo em uma fração é o denominador, tá? Então, essas frações a gente vai analisar quando o denominador são iguais. A gente vai analisar essas operações. Então, quando os denominadores são iguais, tá? A gente adiciona ou subtraímos os numeradores conforme a operação desejada, ou seja, se for uma adição, a gente adiciona os numeradores, se for uma subtração, a gente subtrai os numeradores. E conservamos o denominador, ou seja, a gente vai repetir o denominador. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho a fração 5 sobre 12, onde o numerador é 5 e o denominador é 12. Adicionado com a fração 3 sobre 12, onde o numerador é 13 e o denominador é 12. Então, se a gente perceber aí, ó, os denominadores são iguais nas duas frações. Então, a gente pode conservar o denominador, ou seja, repete o denominador, que é o 12, e soma 5 mais 3. Então, 5 mais 3 é 8, então a fração que a gente vai obter aí vai ser 8 sobre 12. Só que, se a gente perceber, aí a gente ainda pode melhorar a cara dessa nossa fração aí, a gente pode simplificar ela, correto? Então, se a gente perceber, o 8 dá para dividir por 4 e o 12 também dá para dividir por 4. Então, se eu pegar 8 dividido por 4, vai dar 2, tá? E se eu pegar 12 dividido por 4, o resultado vai dar 3, ou seja, a fração 2/3 é uma fração na forma irredutível, tá? E aí a gente poderia simplificar se a gente quisesse essa fração. Vamos na letra B. A gente tem a fração 8 sobre 7, onde o numerador é 8 e o denominador é 7, subtraído de 12 sobre 7, onde o denominador é 7 e o numerador é 2. Então, novamente, a gente tem agora uma subtração entre duas frações que possuem o mesmo denominador. Então, vamos lá verificar. Então, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, 8 menos 2 vai dar 6. E a gente repete o denominador, que é o 7. Ok? Vamos para o próximo caso, quando a gente tem denominadores diferentes. Tá? Como é que a gente vai fazer uma operação quando a gente tem denominadores diferentes? Então, ali a gente coloca: encontramos frações equivalentes às iniciais, então a gente vai analisar cada uma das frações e vamos verificar as frações equivalentes a elas. E aí a gente vai procurar frações equivalentes que possuem o mesmo denominador, tá? E aí a gente efetua a operação desejada conforme o primeiro caso de denominadores iguais. Como assim, professor? Não entendi o que está escrito aí. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem essa adição entre essas duas frações. 6 quintos, onde o numerador é 6 e o denominador é 5, e 9 quartos, onde o numerador é 9 e o denominador é 4. E aí a gente percebe que os denominadores são diferentes. O denominador da primeira fração é 5 e o denominador da segunda fração é 4. Então a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro caso de denominadores iguais. Então, como é que a gente faz? Então, vamos encontrar frações equivalentes a essas duas, onde o denominador seja o mesmo. Então, olha lá. Para isso, a gente vai ter que olhar e analisar apenas os denominadores, o número 5 e o número 4. Se eu pegar o número 5 e dividir pelo número 4, a divisão não vai dar exata. Ok? Então, significa dizer que o número 5 e o número 4 eles são primos entre si. A gente não consegue obter um número que divida os dois ao mesmo tempo, ok? E aí o que a gente faz? A gente multiplica esses denominadores. Então 5 vezes 4 vai dar 20. E os numeradores lá em cima? Então a gente vai pegar o resultado da multiplicação entre os denominadores
e vai dividir por cada um dos denominadores. E o resultado dessa divisão a gente multiplica pelos numeradores. Então olha como vai ficar. A gente encontrou os denominadores iguais a 20, eu coloquei ali. Tá? Só que aí lá em cima a gente percebe que aparece na primeira fração o número 24 no numerador e na segunda fração o número 45 no numerador. Da onde foi que surgiu esses números aí? Então, esses números eles surgiram do seguinte: se eu pegar o 20 e dividir pelo denominador da primeira fração, que é o 5, 20 dividido por 5 vai dar 4. E o resultado disso eu multiplico pelo numerador, que é o 6. 4 vezes 6, 24. Então, daí apareceu esse número 24. Ok? Mesma coisa eu faço com a segunda fração. O denominador é 20. Se eu pegar e dividir pelo denominador da segunda fração, ok? 20 dividido por 4 dá 5. E aí eu pego esse 5 e multiplico pelo numerador da mesma fração. 5 vezes 9 vai dar 45. Então daí surgiu esse 45. E agora a gente tem uma adição entre duas frações com denominadores iguais, ou seja, a gente recai no primeiro caso que a gente viu da nossa aula, tá? Que é a adição de frações com denominadores iguais. Então aí o que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores, ou seja, a gente vai somar 24 mais 45, que vai dar 69, ok? Então a gente repete o denominador novo que a gente encontrou, que é o número 20, e aí a fração vai dar 69 sobre 20. Então olha lá, eu tenho primeiro que a fração 6 quintos, a fração 24 sobre 20 é equivalente à fração 6 quintos e a fração 45 sobre 20 é equivalente à fração 9 quartos, ok? E as duas possuem o mesmo denominador, como eu coloquei lá na descrição desse tópico. E aí, se a gente for analisar o resultado, 69 sobre 20, a gente percebe que a gente não tem nenhum número que divida, nenhum número natural que divida o 69 e o 20 ao mesmo tempo. Então a gente não pode simplificar essa fração aí. Então ela já está na forma irredutível dela. Então a gente deixa do jeito que está. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui, ó. Letra B. Eu tenho a fração 1/3, a primeira fração 1/3, subtraído da segunda fração, que é 1/15, adicionada da terceira fração, que é 1/5. Certo? E se a gente perceber ali, ó, na segunda fração, o denominador é 15. E as duas outras frações, a primeira fração tem o denominador 3 e a terceira fração tem o denominador 5. E o 15 dá para dividir tanto por 3 quanto por 5. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, o resultado dá 5, que é o denominador da outra fração. Se eu pegar o 15 e dividir por 5, o resultado dá 3, que é o denominador da primeira fração. Então, significa que uma fração equivalente a todas essas três e que possui o mesmo denominador vai ser a fração cujo denominador é o número 15. Porque o 15, que é o denominador, que é o maior número e é o maior denominador das três frações, tá? Dá para dividir pelo denominador das outras duas. Então, a gente vai obter isso aqui. Todas as três frações agora com o denominador 15, tá? E aí a gente faz o mesmo processo que a gente fez anteriormente. A gente tem a primeira fração, que é 1/3, a gente vai dividir pelo denominador da fração equivalente a ela, tá? Então a gente tem que o denominador da fração equivalente a ela é 15 dividido pelo denominador da primeira fração, que é 3, 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí a gente multiplica pelo numerador da mesma fração, que é 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, a primeira fração equivalente à primeira fração é 5/15. Aí, subtraído, a mesma coisa a gente faz. 15 dividido pelo denominador da segunda fração, ou seja, 15 dividido por 15, vai dar 1. 1 vezes o numerador, que é 1, é o próprio 1. Por isso ficou 1 sobre 15 ali. E a terceira fração, 15 dividido por 5, que é o denominador da terceira fração, vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. E daí surgiu 3 sobre 15. E agora a gente tem frações com denominadores iguais. Então o que a gente faz? Conserva os denominadores e soma ou subtrai os numeradores. Então vai ficar
5 menos 1 dá 4. 4 mais 3, 7. Então, nosso resultado é 7 sobre 15. Certo? Então, a gente acabou de ver adição e subtração de frações, tá? Em dois casos, quando o denominador são iguais e quando o numerador, o denominador são diferentes. Quando o denominador é igual, a gente pode somar direto e conservar o denominador. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que transformar a fração em frações equivalentes que vão recair em frações com denominadores iguais. Ok? Próximo tópico, a gente vai falar de multiplicação com frações. Como é que a gente faz multiplicação com frações? Então, no primeiro caso, a gente vai fazer multiplicação de um número natural por uma fração. Então, quando é que a gente faz uma multiplicação com o número natural com uma fração? A gente multiplica o numerador por esse número natural e conserva o denominador. Como assim? Vamos ver um exemplo. Eu tenho o número natural 5 que está multiplicando a fração 7 quartos. Então, na fração, a gente tem que o numerador é o número 7, o denominador é o número 4. Então, a gente multiplica o numerador pelo número natural, ou seja, a gente vai fazer 5 vezes 7 e conserva o denominador. Como a gente pode ver aí, 5 vezes 7 sobre 4. E aí a gente multiplica. 5 vezes 7 dá 35 sobre 4. Então, esse vai ser o resultado da multiplicação entre essas duas frações. Vamos ver esse terceiro caso. Dá uma pausa aí no vídeo, tá? E tentem fazer esse terceiro caso e me digam o resultado. Se vocês encontraram o resultado 27 sobre 2, está correto. Por quê? Porque a gente vai fazer 9 vezes 3, que é o numerador, e divide por 2, assim como na letra A. 9 vezes 3 vai dar 27, 27 dividido por 2 é o resultado da nossa operação, 27 sobre 2. O próximo caso que a gente vai ver é a multiplicação de duas frações, e não mais apenas por um número natural. Então, a gente tem o produto de dois números na forma de fração, ou seja, na forma fracionária, tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação entre duas frações, eu pego o numerador e multiplico entre si, e pego os denominadores e multiplico entre si. Então, olha como vai ficar. Vamos ver esse exemplo aqui. Tenho a fração 1 sobre 7 multiplicado pela fração 4 sobre 5. Então, a gente percebe que os numeradores é o 1 e o 4, e os denominadores é o 7 e o 5. Então, a gente pode multiplicar 1 vezes 4 sobre 7 vezes 5. 1 vezes 4 é 4, 7 vezes 5, 35. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação entre essas duas frações. Bem fácil de fazer esse caso aí. Próximo caso, 5 sobre 2 que multiplica 6 sobre 10. Então, se eu pegar 5 vezes 6, vai dar 30. E se eu pegar 2 vezes 10, vai dar 20. Então, aí eu tenho 30 sobre 20. Só que se a gente perceber o número 30 e o número 20, eles são múltiplos de 10. Ou seja, dá para dividir o 30 por 10 e o 20 por 10 também. Então, a gente poderia fazer isso aí nesse resultado, para deixar a fração simplificada. Então, geralmente, quando a gente está fazendo uma prova, geralmente o elaborador lá da questão, a questão que envolve esse tipo de operação, ou qualquer outra operação de fração, ele coloca lá, geralmente, na forma irredutível, ou seja, quando não dá mais para simplificar. Tá? Então, nesse caso aí, se a gente simplificasse, dividisse 30 por 10 ia dar 3, e 20 por 10 vai dar 2. Então, a fração irredutível seria 3 sobre 2. Tá? Então, o próximo tópico que a gente vai ver é divisão de frações, com frações. Então, a gente tem que a divisão de uma fração por um número natural usa-se a ideia de dividir em partes iguais. Tá? Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Eu tenho a fração 1/4 dividido por
3. Então, primeiro eu vou analisar a figura que representa a fração 1/4. Então, eu pego um retângulo e divido ela em 4 partes. E aí, essas 4 partes eu pinto 1. Então, olha lá. Se a gente observar essa figura aqui, sem as linhas pontilhadas, a gente percebe que a figura está sendo dividida em 4 partes. E aí, dessas 4 partes, eu pinto 1. Só que eu quero dividir ainda essa figura em 3 partes iguais. Tá? Então eu pego e tracejo aquelas 2 linhas pontilhadas ali que dividem a figura em 3 partes iguais. Então se eu analisar em um bloco, tá? Em um bloco, ou seja, são 3 blocos que a gente tem quando a gente divide em 3 partes. Se eu analisar em uma parte apenas, a gente vai ver que vai sobrar apenas uma parte pintada do total de 4. Ok? Só que se a gente analisar o total de quadradinhos que a gente tem em toda a figura, o total de quadradinhos são 12. E desses 12 pedaços, eu peguei apenas um de um bloco. Então, a gente tem que 1/4 dividido por 3 vai dar 1/12. Mas lá na frente, no nosso vídeo, a gente vai verificar o método prático de resolver isso aí. Tá? Sem utilizar as figuras, sem utilizar essa ideia de dividir em partes iguais. Olha essa outra aqui. 2/5 dividido por 4. Então, como é que vai funcionar? Primeiro eu encontro a figura que representa a fração 2/5, ou seja, divido uma figura em 5 partes e das 5 partes eu pinto 2. Então, sem as linhas pontilhadas, a gente mostra isso aí, desconsidera as linhas pontilhadas. Agora, as linhas pontilhadas, elas representam a quantidade de partes que eu dividi a fração, ou seja, 4 partes. Então, dividido ela em 4 partes, eu analiso primeiro um bloco. Ou seja, em um bloco eu tenho, ou seja, em uma parte eu tenho 2 pintadas. Ok? Do total de 5. Só que se eu analisar o total de quadradinhos que a gente tem nessa figura aí, a gente vai ver que a gente tem 20 quadradinhos. Então, desses 20 quadradinhos, eu pintei 2, certo? Eu retirei 2. Então, a gente vai ter a fração 2/20 como resultado. Só que a fração 2/20 vai dar para simplificar, porque o 2 dá para dividir por 2 e o 20 também dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, a fração na forma irredutível fica 1/10. Certo? Então, aqui a gente viu a multiplicação de fração de um número natural por uma fração entre 2 frações e mais a ideia de divisão de fração por um número natural. Certo? Beleza, então vamos para o próximo tópico, que a gente vai trabalhar a divisão de um número natural por uma fração. Então, a gente usa a ideia de quantas vezes cabe. Então, olha lá. A gente tem, como aqui exemplo, eu quero saber quantas vezes 1/4 cabe dentro do número 2. Então, se eu quero saber quantas vezes 1/4 cabe dentro do número 2, eu vou ter que pegar o número 2 e dividir por 1/4. E aí eu vou pegar e analisar. Então, se a gente analisar, ó, se eu pegar 1/4 e somar com 1/4 novamente, isso vai dar 1/8. 2 oitavos. Desculpa, vai dar 2/4. Se eu pegar 2/4 e somar com 1/4, vai dar 3/4. Então, só aí eu já somei 3 vezes. Se eu pegar 3/4 e somar com 1/4 novamente, só aí eu já somei 4 vezes. Se eu pegar 4/4 e somar com 1/4 novamente, isso aí vai dar 5/4. Só aí eu já somei 5 vezes. Se eu somar 5/4 com 1/4 novamente, isso vai dar 6/4. Somei 6 vezes. Se eu somar 6/4 com 1/4, 7/4, 7 vezes. Se eu somar 7/4 com 1/4, vai dar 8/4, 8 vezes. E se eu pegar o número 8 e dividir por 4, tá? Porque eu vou ter uma fração 8/4. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, o resultado vai dar 2. Então, quantas vezes o 1/4 cabe dentro do número 2? Ele cabe 8 vezes. Então, logo, a gente consegue dizer que a divisão de 2 por 1/4, o resultado tem que dar 8. Então, aí eu coloco, o resultado tem que dar 8. Então, a gente sabe o seguinte, que logo
1/4 cabe 8 vezes em 2, certo? Não é tão complicado de analisar essa ideia, tá? Basta a gente ir somando sucessivamente. Divisão de uma fração por outra fração. Então, de novo, a gente vai usar a ideia de quantas vezes cabe. Tá? Então, olha esse exemplo. Eu tenho 1/4 dividido por 1/8. Então, eu quero saber quantas vezes 1/8 cabe dentro de 1/4. Certo? Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer isso aí? Se eu pegar 1/8 e somar com 1/8 novamente, a gente vai ter 2/8. E aí, 2/8, se eu simplificar, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 8 dividido por 2 vai dar 4. E aí eu chego na fração 1/4. Então, 1/4 dividido por 1/8, o resultado disso tem que dar 2. Ou seja, 1/8 ele cabe 2 vezes dentro de 1/4. Então, olha como vai ficar. Geometricamente, a gente tem, sem as linhas pontilhadas, eu pego a fração 1/4, tá? E aí, das 4 partes sem a linha pontilhada que eu dividi, a gente pinta uma. E aí a gente divide isso em mais 1/8, tá? Ou seja, a gente, dentro dessa figura de 1/4, a gente coloca mais duas linhas, que são as linhas tracejadas. E aí a gente chega na fração 1/8. Então, dos 8 partes eu tenho uma pintada. E aí a gente conta, do total aí, das 8 partes eu pintei quantas? 2, tá? Então a gente chega no resultado 2. Então 1/4 dividido por 1/8, o resultado disso dá 2. Um outro exemplo, 2/3 dividido por 1/6. Se eu analisar 1/6, ele vai caber quantas vezes dentro do 2/6? Então basta somar, né? Do 2/3. Então basta somar. 1/6 mais 1/6 vai dar 2/6. Somando de novo, 2/6 mais 1/6 vai dar 3/6. Somando de novo, 3/6 mais 1/6 vai dar 4/6. Então, 4 sobre 6, se eu simplificar por 2, tá? 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí eu chego na fração 2/3. Ou seja, eu somei 1/6 4 vezes para chegar na fração 2/3. E aí, utilizando a mesma ideia da geometria, tá? A gente consegue analisar essa divisão aí. Primeiro eu coloco, sem as linhas tracejadas, a fração 2/3, ou seja, de 3 partes eu pinto 2. E depois, dentro com as linhas tracejadas, eu tenho a fração 1/6. Ou seja, das 6 partes eu divido uma. E aí, quantas partes eu pintei? 4 partes. Então, 2/3 dividido por 1/6, o resultado tem que dar 4, que é quantas vezes 1/6 cabe dentro de 2/3. Certo? Bom, a gente percebe que essa segunda ideia aí, de divisão de uma fração por outra, ela é um pouco mais complexa de analisar somente eu falando, né? Porém, a gente tem um método prático, tá? Para a gente entender como é que a gente efetua essas divisões por fração. Então, vamos lá para verificar esse processo prático. Na divisão de uma fração por outra fração, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Ou seja, o que isso significa, professor? Então, olha lá, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor isso aí. Eu tenho a fração 1/3 dividido por 2. Então, o que ele faz? O que ele diz lá? A gente pega a primeira fração e repete ela e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, se a gente for analisar ali o número 2, a forma fracionária do número 2 é 2 sobre 1, porque 2 dividido por 1 dá 2. Então, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Só que o inverso dela é eu fazer o seguinte, eu pegar o denominador e levar para o numerador, e pego o numerador e levo para o denominador. Ou seja, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, a gente tem isso aqui, ó. Com o inverso de 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1, o inverso dele é 1 sobre 2. E a gente repete a primeira fração, que é 1/3.
E aí a gente efetua a multiplicação, e aí a multiplicação ela é bem mais simples de resolver. A gente pega os numeradores, ou seja, faz 1 vezes 1, e multiplica os denominadores, 3 vezes 2. E aí a gente chega no seguinte resultado, 1/6, beleza? Então, pelo processo prático, não é tão complicado da gente fazer essa divisão entre dois números fracionários. Olha a letra B. 2/3 dividido por 1/6. A gente já viu na letra B da divisão de uma fração por outra fração que o resultado disso é 4. Tá? Mas vamos analisar pelo processo prático. Então a gente tem 2/3 dividido por 1/6. Então o que a gente faz? Conserva a primeira fração, que é o 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 1/6. Então a gente tem que o inverso de 1/6 é 6 sobre 1, que é a mesma coisa que 6. Então olha lá, 2/3 vezes 6. E aí a gente multiplica, lembra? Toda vez que eu tiver uma multiplicação de um número natural por uma fração, a gente multiplica o numerador por esse número natural e conserva o denominador. Então vai ficar 2 vezes 6, que vai dar 12 sobre 3. Só que 12 sobre 3 significa dizer que eu estou fazendo uma divisão de 12 pelo número 3. Então 12 dividido por 3 vai dar 4. Então a gente viu que por esse processo prático a gente consegue chegar no mesmo resultado mantendo os outros processos, certo? Então a nossa aula ela vai até essa parte aqui de processo prático, tá? Com as operações entre frações, as 4 operações básicas, né? Com as frações, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem aí o nosso canal para vocês receberem mais vídeos, e aí ajuda a gente também a colocar mais vídeos gratuitos aí para vocês assistirem e dar aquela força aí na hora daquela prova, ou quando você for fazer aquele concurso, tá? Que é no caso dos nossos alunos do nosso curso que vão fazer para o Colégio Militar, tá? Então a gente está dando essa força aí para vocês. Então curtam nossos vídeos, compartilhe, se inscreva no nosso canal e todo mundo se ajuda, todo mundo ganha com isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo.